Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também através do site que vocês estão vendo aí da RCTV. O nosso entrevistado de hoje é um cidadão protagonista de um fenômeno inédito na política paraibana, farmacêutico de formação, mas galgou diversos mandatos, 2 de vereador, foi eleito 2 vezes deputado estadual, prefeito da cidade e hoje é governador do estado, Ricardo Vieira Coutinho. A Paraíba nunca investiu tanto. Nós vamos investir em 2013 1 bilhão. Nós vamos ter pago R$1 bilhão. Isso é muita coisa. Isso é, em relação a 2010, é um crescimento de 61%. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Cá Entre Nós está de volta, lembrando também que não vamos ter o Parada Obrigatória, que vai esperar a nossa apresentadora oficial, Rose Silveira, que em breve estará de volta com vocês. O nosso entrevistado de hoje, o governador do estado da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, nos traz muita honra para a RCTV e para o Cá Entre Nós, e ao qual eu agradeço desde já a aceitação do convite. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Germano. Um prazer enorme estar aqui com você e com todos os seus amigos, telespectadores e particularmente com você, que nós nos conhecemos de longas datas, de criança e adolescente ainda. Certo. Ricardo, é impossível ter uma entrevista com você, com o senhor, vamos chamar a autoridade, o governador. Chamo de você, fica bem. Sem explorar um pouco o fenômeno político inédito na Paraíba, eu creio que em alguns outros estados também, porque você como cidadão nunca, não é originário de uma família de políticos, você é um rapaz de classe média, criado em Tambaú, ali com as irmãs e no Colégio Pio X, e de repente você deu aquele clique e você enveredou pela política. Foi eleito 2 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual, 1 vez prefeito. Duas vezes prefeito e agora está como governador do estado. Então, é realmente uma trajetória, é um fenômeno incrível, porque não é tradição de sua família, a política. E queríamos que você fizesse uma abordagem rápida. Quando foi que deu esse clique? Quando começou? Desculpe estar chamando você, mas... É bom, é melhor. Como foi que deu esse clique e como foi essa história, essa decisão? Germano, eu acho que nós somos filhos de uma época que cai bem na redemocratização do Estado. Não é? Nós nascemos ali pela década de 60, eu nasci em 1960, tenho hoje 53 anos, e na década de 80, cursando universidade, final do regime ditatorial, do regime militar, busca da redemocratização, movimento estudantil em alta, movimento sindical buscando se reorganizar. E eu estava no meio daquilo, mas estava no meio como muitos e muitos outros. Estudante na época? Estudante. Eu não tenho oratória boa, eu não sou, como você disse, eu não tenho nunca tive carreira na política, ninguém da minha família. Mas eu estava ali no meio, como mais um inquieto, no meio de tantos inquietos. E as circunstâncias me levaram para o movimento sindical. Eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, um curso de farmácia, eu sou farmacêutico,
E ao voltar eu assumi a presidência do Sindicato dos Farmacêuticos e comecei a trabalhar muito na área da saúde, não somente com farmacêutico, mas na área da saúde. Ajudei, junto com outros companheiros, a criar um sindicato chamado Sindicato de Saúde, militava também em outros cantos. E naquela época, todo segmento organizado no sindicalismo buscava colocar um candidato, ocupar espaço, né? E eu fui candidato a vereador e a partir do momento da posse, é claro que eu teria que buscar abrir o sentimento do mandato. Não podia ser um mandato, um representante de uma única questão. Né? Afinal, você está representando todo mundo, a coletividade, mesmo aqueles que não votaram em você. Eu penso dessa forma. E aí as coisas foram acontecendo. Eu tenho uma relação muito grande com a cultura, com o fazedor de cultura, e fui aprendendo. Depois fui eleito deputado por 2 vezes. 2 vezes vereador, duas depois vezes, 2 vezes... A cidade de João Pessoa sempre tem sido muito generosa comigo, muito generosa. E essa condição e essa cumplicidade fez com que eu fosse, já em 2002, já em 98, o deputado mais votado em João Pessoa. Em 2002 eu fui do Estado, mas uma votação enorme em João Pessoa. E era algo que eu também achava e acho que a população procurava uma representação. Eu não estava ali para poder dizer, olha, é Ricardo, porque Ricardo... Não, era uma pessoa que faz a representação, que fazia na época, que faz a representação daquilo que a sociedade entende como correta enquanto sociedade, não é enquanto cada um individualmente, porque cada um individualmente é impossível alguém representar. Não é? E para mim foi uma honra muito grande governar a cidade de João Pessoa. Eu gosto dos detalhes. Eu chego num canto, se eu ver um lixo no chão, eu percebo na hora. Eu quero evitar, mas quando eu vejo, eu estou olhando lá para o lixo. Ou seja, que é tarefa de prefeito. É tarefa de prefeito, né? Você que viaja aí por fora, você sabe como uma iluminação bela faz uma diferença. É a roupa da arquitetura. É a roupa da arquitetura. Né? E como prefeito, eu me aproximei muito da arquitetura. Porque o que a gente construía, né? Unidade de saúde da família, essas coisas. Então eu ficava ali com os arquitetos da CEPLAN e eu ia diretamente conversar com o pessoal lá, mas ia diretamente mesmo, e terminei meio que enxerido, conversando essas coisas todas. E isso levou a uma circunstância de disputar a eleição de governador. Mas não é nada pessoal. Eu acho que é uma busca constante da sociedade em fazer com que a política se torne mais representativa. Eu acho que é isso. Na época dos estudantes, movimento sindical, todos têm sonhos. Você falou aí das inquietações, que é uma conotação saudável. A juventude tem que ser inquieta. O próprio Papa, né, disse na vinda ao Brasil que não detestaria ver a juventude calada. Né? Sem dúvida. Mas quando você decidiu entrar na política, que galgou todas essas vitórias com o respaldo e a generosidade, digamos, que você se referiu, mas existiu um momento em que você se frustrou, evidentemente, porque quem entra na política não conhece o jogo, não conhece as nuances, as traições, o jogo de interesses. Então, deve ter tido um momento que você se frustrou ou se decepcionou. Houve algum instante em pensar em deixar? Pensar em deixar, não. Eu sou muito determinado. O que mais lhe decepcionou? Eu acho que a política é muito dura. A política não enquanto concepção, porque enquanto concepção a política talvez seja a maior invenção da humanidade. A política é a possibilidade, é a ponte que a humanidade construiu entre o sonho e a necessidade e a realização. Era Rousseau que dizia que o homem Era Rousseau que dizia. Essa é a lógica, a grande lógica da política. Agora, indiscutivelmente a política virou um grande balcão de negócios. Né? E eu acho que ela vai melhorar. Não só porque eu sou otimista, mas também porque eu acho que vai mesmo. O modelo não se sustenta. Você não pode fazer com que uma representação se torne simplesmente algo para que você se dê bem na vida. Não dá. Isso está se fechando cada vez mais. E vai, daqui a alguns anos, produzir ou retomar a política para a própria população. Eu não tenho assim um momento que eu tenha me frustrado, mas evidentemente que
eu tenho amarguras nesse processo, muito na relação com as pessoas. Eu acho, por exemplo, que eu que vim do movimento sindical, eu acho que o movimento sindical, com o maior respeito que eu tenho pela importância do movimento, mas ele tem que olhar maior, ele tem que olhar grande, sem esquecer as suas especificidades, mas ele tem que olhar grande. Uma visão macro. Uma visão macro, ele tem que compreender que no meio das suas necessidades está um monte de gente que às vezes precisa de um hospital ali, precisa de uma escola melhor ali, precisa, né? Eu acho que nós, com representação política, aí eu falo vereador, deputado e tal, nós temos a obrigação de construir uma relação mais sadia. Eu não estou dizendo que não tenha, não. É claro que tem, mas em alguns casos não tem. Né? E aquela máxima, como é que você faz para construir governabilidade? Aí me acusam, não, mas é porque Ricardo briga. Eu não brigo com ninguém, já. Eu costumo dizer que os outros é que brigam comigo. E é mesmo, porque alguém tem que representar, tem que defender o poder público, os interesses do Estado. O Cá Entre Nós teve a oportunidade de entrevistar o presidente do Porto de Cabedelo, o Ilba Giacomo. E esse assunto veio à tona. Quando algumas pessoas lhe taxam de autoritário, centralizador e tal, e ele disse, olha, de jeito nenhum, eu convivo e sei que não é. Ele é aberto ao diálogo, agora o diálogo técnico, diálogo construtivo. Agora, se for atrás de interesses pessoais... Porque tem que ser, eu não tenho... Outra coisa, eu sou o responsável, não sou o responsável? As coisas difíceis que acontecem ou ruins, eu respondo. Uma grande responsabilidade. Eu não jogo nas costas de ninguém, eu trago para mim. Eu só sei dessa forma, eu não saberia agir dessa forma. Na dividida ruim, eu tirar o corpo e deixar lá alguém assumindo. Eu trago para mim. Agora, ao mesmo tempo, exatamente por conta disso, eu tenho que saber das coisas. Eu tenho que responder pelas coisas, eu tenho que controlar as coisas. Agora, se você tem alguém que concretamente consegue ao seu lado, e eu tenho muitas pessoas, consegue desenvolver as coisas, toca adiante, amigo. Toca adiante que eu quero ver as coisas acontecerem e ver o resultado. Eu funciono porque eu acho que a administração pública precisa aprender com a iniciativa privada. Não dá para achar que o poder público ele é abstrato. Não. É preciso ter resultados. É preciso ter resultados. Se eu preciso ter 5 casas ali, não tem por que eu ter 2. Até mesmo porque qualquer um construtor que precise construir 5, ele vai fazer as 5, porque senão ele quebra. Mas do poder público não, diz, não, mas faz 2, a outra... É sempre um jeitinho, não tem como fazer isso. Então, essa lógica que eu tenho construído, e eu sei que nós temos construído no Estado, a gente está fazendo esse programa hoje, eu acabei de entregar 25 milhões de reais do Escola de Valor, né, que é um prêmio para as escolas que se sobressaem, e do Mestres da Educação, 25 milhões de reais. Opa, assunto interessantíssimo, mas vamos ter que pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Germano, eu não olhei nem quem são os donos dos lotes. Ninguém nem quer saber. Se gostam de mim, se não gostam, se votou, se não votou. Eu quero é que aquilo seja construído. O Cá Entre Nós está de volta, canal 27 da NET Digital e através do nosso site da RCTV. Governador, 2 coisas caracterizam as suas gestões, seja no governo municipal como no estadual. A continuidade e a impessoalidade. Não se vê propaganda do homem, do político, do Ricardo, e sim institucionais. Isso desde a prefeitura, acho que aquela história do brasão já foi, não é? Por aí. E a continuidade de obras anteriores, que é uma lástima, que você sabe que a solução dessa continuidade, isso é muito prejudicial. Né? Temos exemplos como o polo turístico, o centro de convenções, o incentivo à música erudita, artesanato, enfim. Como
Que leitura, a partir de onde, como, digamos, o senhor, você aprendeu ou achou que era esse o caminho e que esforço o governo faz para que, no futuro, essas obras tenham continuidade? Mano, eu acho que a primeira coisa da impessoalidade, ela é essencial, ela é um dos pilares do republicanismo. Ou seja, o governante ele é passageiro. Ele é passageiro. E não adianta você querer transformar algo que é público simplesmente em privado. E eu nunca quis que isso acontecesse. Na prefeitura eu coloquei o brasão. Agora no Estado eu fiz um retrato, mas um retrato de vários rostos, indígena, negro, o feirante, o raizeiro lá de Cajazeiras, pessoas reais, conhecidas, tá? E que nós colocamos a faixa governamental. Como uma espécie de pedagogia. Política é pedagogia. Você precisa fazer com que as pessoas se sintam assim, motivadas a pensar sobre aquilo. Não é? E eu acho que isso é fundamental. A nossa história, a história da Paraíba não é uma história fácil. É uma história de muita confusão entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Os limites entre os dois, historicamente falando, sempre foram muito tênues, sempre foram ultrapassados. Né? Porque aquilo que era público, como você não tinha transparência, ele era privado também, e vice-versa. Né? Eu sei, tenho consciência de que governando, eu teria que buscar quebrar isso, ajudar a quebrar isso, começar a quebrar isso. E eu acho que nós estamos buscando fazer. Essa é uma coisa que me parece assim, fundamental. A continuidade, nós não somos donos de nada. Né? E nem a Paraíba começou comigo. A Paraíba tem uma série de coisas que começaram antes, que foram interrompidas ou que são corretas. É preciso resgatar as coisas que são corretas. Eu não podia ver o polo turístico. Como que você tem aquele polo turístico que passar 30 anos? Eu fui para cima, meu. É como se diz, até a história de brigar. Ricardo, eu brigaria para poder fazer com que aquilo pudesse funcionar, porque não é para mim. Não olhei, Germano, eu não olhei nem quem são os donos dos lotes. Porque ninguém se quer saber. Se gostam de mim, se não gostam, se votou, se não votou. Eu quero é que aquilo seja construído. E já começou a contar o prazo para que os condôminos possam construir, a maioria em associação, possam construir os hotéis para que a Paraíba incorpore o turismo como uma das suas principais economias. E com esse advento do polo industrial de Goiânia, fábrica da Fiat Alhandra, que também tem, isso vai ser uma continuidade, porque você vai ter centro de convenções, polo turístico, litoral sul, não é? Você sabe que até em Caporã, lá no Distrito Industrial, que vai ter hotel, até em Caporã. As pousadas ali do litoral sul, do Conde, da Costa do Conde, já tem pousada alugada integralmente. Nós trouxemos... Por grande temporada? Só para a empresa. Só para a empresa. Só para a empresa. Ah, sim, a pousada inteira. É inteira. Nós trouxemos a GME, ou a EGF, que é uma das empresas da GME, que é uma multinacional italiana, que vai fazer além da montagem da Fiat. Ela veio para Paraíba, né? E deve começar a produzir já a partir de abril. Houve até uma indecisão se ia ficar em Suape, essa fábrica da Fiat. Você também teve participação nessa escolha, né? Na verdade, era uma decisão que o governador Eduardo Campos tinha que tomar. Eduardo tem a compreensão do quanto Suape cresceu, tem a compreensão de que aquilo ficou excessivamente conurbado, e tinha também a compreensão dessa fronteira norte de Pernambuco, que é a nossa fronteira sul. Né? Nós conversamos sobre isso. E ele teve a oportunidade de decidir pelo norte de Pernambuco, mas também pelo nordeste. Ele teve a visão de nordeste e trouxe para a fronteira, e nessa fronteira nós estamos levando talvez uma vantagem grande, bem maior do que Pernambuco. Porque os sistemistas, entre ficar na Paraíba e com o regime que nós estamos oferecendo e ir para Pernambuco, ter uma base em Recife, eles estão preferindo vir. A construção civil já vislumbrou isso? Construtores de Pernambuco estão construindo já esse... Sem dúvida. E que ações do governo do estado da Paraíba, governador, vão ser
vão ajudar a tirar proveito, digamos assim? Nós já criamos um distrito industrial em Caporã. São 350 hectares, metade disso para um condomínio logístico privado, né? Porque aí o privado estabelece o condomínio, aluga tal, que nos interessa essa lógica, e a metade que nós vamos fazer, já estamos licitando a primeira etapa desse condomínio, para que a gente possa oferecer espaço, incentivo locacional. O outro é incentivo fiscal. Eu vou te dar um exemplo. Isenções e por um período. Isenções de ICMS. Por exemplo, quem vai para Pernambuco não vai pagar ICMS, porque a Fiat, no protocolo com o governo do estado, assume todos os seus sistemistas em Pernambuco. Acontece que o sistemista que vai para lá, ou seja, aquele que fornece peças, ele, ao ir para Pernambuco, ele só poderá vender para a Fiat. Vindo para a Paraíba, ele vai pagar um percentual de ICMS, porém ele vai poder vender para qualquer fábrica do mundo, sendo da Fiat ou não da Fiat. Portanto, essa é uma vantagem nossa. Então nós fizemos isso, nós estamos costurando com o governador Eduardo Campos, já numa fase bastante adiantada, já terminamos o desenho todo, uma coisa chamada Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Petrolina e Juazeiro é uma rede. Elas têm serviços de saúde comuns, educação comum, elas são um ente jurídico que pode até captar recursos no exterior. Nós vamos ter 5 municípios da Paraíba, Conde, Caporã, Alhandra, Pitimbu e Pedras de Fogo, e vamos ter 8 de Pernambuco. Aquela região será uma região única. Dentro dessa região única, os procedimentos serão os mesmos, para que a gente possa ter a grande região conurbada. Germano, em 3 anos, o ICMS da Paraíba vai ser maior do que o nosso FPE. Ou seja, nós estamos dando um salto claro em relação a isso, né? Nós semeamos muito e estamos começando a colher. O telespectador já viu que o assunto é muito interessante, a maioria talvez até desconheça dessa perspectiva de desenvolvimento que o nosso estado vai ter com essa extensão até Pernambuco. Mas não saiam daí que a gente volta já por causa dos nossos comerciais. Se nós temos problemas em muitas outras áreas de recursos, porque todos os estados brasileiros estão tendo, aqui eu consegui abrir as portas para o desenvolvimento, para o investimento. Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo a honra de entrevistar o nosso governador Ricardo Vieira Coutinho. Governador, estávamos falando no bloco anterior sobre essas perspectivas muito otimistas desse polo industrial de Alhandra, Goiânia. Estruturalmente, digamos, aeroporto, ferrovias, essa integração, porque, como o senhor sabe, o trânsito hoje é um problema nacional. Sem dúvida. Carro demais, as avenidas congestionadas, a rede ferroviária abandonada. Mas nós vimos agora recentemente na mídia que o governo federal quer retomar esse investimento na rede ferroviária. E falou-se até que ia haver trem de João Pessoa para Recife. Fale para a gente, para o telespectador, sobre essa estrutura que deve estar ajudando esse desenvolvimento até Pernambuco. Germano, nós temos uma estrutura muito debilitada no estado. Nosso porto é de 1935, 37, mas já começava a operar em 35. A última reforma foi em 1978. Os nossos guindastes são daquela época. Ou seja, e ao mesmo tempo temos problemas de calado na borda, no berço. Um potencial grande, né? Um potencial enorme. Eu assumi, o porto movimentava 800 mil toneladas por ano, nós estamos chegando esse ano a 2 milhões de toneladas, um salto extraordinário, ou seja, o porto tem capacidade.
Basta ter gente para vender o porto, para atrair, para fazer. O porto este ano, e a Paraíba este ano está recebendo, nós já recebemos o primeiro, 14 cruzeiros transatlânticos. 14. Recebemos o primeiro semana passada. Né? Ou seja, e agora com o estaleiro, que a partir de 2017 deve começar a operar em Lucena, onde foi a pesca da baleia, aquele espaço lá, que lá vai ser um estaleiro, né? E esse estaleiro, um investimento de 1 bilhão e 900 milhões, o maior investimento privado que esse estado já viu, ele vai gerar cerca de 2.400 empregos e vai ser essencial para uma região, tal qual Goiânia, ali em Pernambuco, é uma região muito pobre, de baixo IDH, porque você não tinha empregos para ofertar. E esse estaleiro vai ser um emprego, inclusive, qualificado. Né? E esse processo todo requer uma adequação do Estado. E essa adequação não pode ser feita pelo Executivo Estadual. Esse no meu entender, é uma questão da nação. O porto, que inclusive é um porto do governo federal, delegado ao Estado. O porto, nós temos o projeto, fizemos o projeto, entreguei já não sei quantas vezes, e estou no aguardo. Tive, por parte da presidente, já 3 conversas com ela, tive uma na Índia e tive 2 aqui no Brasil. Esse novo projeto do porto, você entregou pessoalmente lá, né? Pessoalmente, é 250 milhões, que do ponto de vista de porto é muito pouco. É muito pouco. Não é e é um porto fundamental até para a Suape. Exatamente. Porque ninguém imagina Suape recebendo navio e esperando 5 dias o navio atracar. E o custo, quer dizer, o tal do custo Brasil. Né? Então, aqui nós precisamos disso. Né? Eu não tive ainda a resposta, eu compreendo que também o Brasil tem uma série de outras demandas, mas essa é uma demanda fundamental para a Paraíba e para o Nordeste. E a rede ferroviária? As nossas ferrovias, essas precisam se adequar, inclusive porque nós temos um mote, que eu acho que a nossa bancada federal, é só uma sugestão, ela poderia pautar essas coisas como foco. Como foco. Prioritário. Às vezes a gente perde muito tempo com coisa pequena, com disputa pequena, com coisa que não vai levar. Foca nisso, que a população no momento exato, lá na frente, quando tiver uma eleição, a população vai escolher se um ou outro é melhor para governá-la, para... Enfim, isso não é o problema. Você não pode ficar impedindo uma discussão ou não levar adiante porque é pouca inteligência. Essa é a verdade. É pensar miúdo. Rio Grande do Norte levou aquele aeroporto de cargas por quê? Porque durante anos e anos e anos, toda a bancada, não interessava o partido, se uniu para poder levar para lá. E levou. Independente de política e de ideologia. Claro. O Ceará, da mesma forma, desde Tasso Gereissati, em 1986. 2 exemplos bons. Ceará e Rio Grande do Norte sempre tiveram à frente. Sempre. Agora, por quê? Porque a sua representação política, ela era coesa. Podia brigar, trocar tapa, como se diz na época da eleição, mas não se colocava no meio os interesses do Estado. A de Pernambuco, que historicamente tem grandes disputas, desde a época de Miguel Arraes, mas agora mesmo o Jarbas Vasconcelos vai apoiar Eduardo. Você vê, mas tem todo um respeito quando o assunto era exatamente a questão do interesse do Estado. Nós precisamos exercitar isso, porque as nossas ferrovias, nem ligação, eu fico aqui pensando, com a Transnordestina, nós passamos batido no meio disso. Eu vou ser muito sincero. Um relevo tão propício, né? Tão clima. Como é que pode você ter um estado no meio do Nordeste, aí você vem com uma ferrovia que leva do sul do Nordeste para o norte do Nordeste e exclui um estado? É algo que é impensável isso. Inconcebível. Né? Inconcebível isso. Isso aconteceu. Então, eu penso que essas 2 grandes e o aeroporto, que não cabe mais, o Castro Pinto não cabe mais. Já era, ainda bem que já era, acabou, mas tem que ter ou uma ampliação significativa com um novo terminal de embarque, com finger, com coisas que deem a nós a condição que nós já temos. Somos capital, né? Nós somos capital. Nós temos um fluxo turístico que está aumentando mais que em qualquer canto. Nós temos um centro de convenções operando, que está trazendo eventos de 4.000 pessoas. Quando é que João Pessoa tinha visto isso?
4 mil pessoas. Isso está acontecendo por aqui. Isso significa que o cidadão ali do fiteirinho da esquina está vendendo mais. Significa que o restaurante está empregando mais garçom. A receita que fica. A receita que fica. Ou seja, eu lembro que eu assumi a Prefeitura de João Pessoa, o ISS de Natal, o ISS é Imposto sobre Serviço, restaurante, isso não entra para o Estado, entra para o município. Né? Aí nós tínhamos 40% do ISS de Natal. Natal já arrecadava 19 milhões, aqui se arrecadava 7 milhões. Né? Então, eu deixei já com 67%, deixei bem mais alto, né? Crescendo, mas agora é que ele vai crescer, porque na época, e Natal cresceu com o turismo. Muito. O foco de Natal foi o turismo. Né? E hoje você vê que Natal meio que estancou e é a nossa vez. Começou. Tem que ter a percepção disso. Né? Quem tiver responsabilidade no meio disso, seja do setor privado, seja do setor público, tem que ter a responsabilidade, porque é a nossa vez. Nós temos que fazer com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, fazer com agilidade. Porque se a gente perde o caminho, perde o bonde, perde a hora, aí vai vir outro. Né? E quem fez, só para concluir esse raciocínio, como nós fizemos um centro de convenções desse, ou seja, é um marco. Você vai ter um estado antes, do ponto de vista do turismo, antes do centro de convenções, e outro estado depois. Que é isso que está acontecendo aí. Governador, quando você mencionou que Natal focou no turismo e teve um grande retorno disso, João Pessoa, evidentemente, a Paraíba vai caminhar por essa trilha. Temos 2 municípios, Conde e Cabedelo, que historicamente nunca foram bem administrados, corretamente administrados, aproveitando o potencial que eles têm. Como está a relação do governo do estado com essas praias do litoral sul? Porque isso tem que ser muito bem cuidado a partir de agora, né? Nós estamos fazendo o saneamento básico de toda a Jacumã. Saneamento básico, já fizemos o contorno de Jacumã. É verdade. Estamos fazendo o saneamento básico e estamos fazendo a ladeira do Coqueirinho. Inclusive vamos fazer um mirante, né, naquela área ali, porque o mirante lá é belo. Aquilo lá né, é belo. E vamos criar uma APA e fazer o mirante e fazer o estacionamento em cima. Perfeito. Essa é a ideia que já está em curso. Nós já estamos fazendo isso lá. Junto com saneamento, para atrair mais pousadas, hotéis, né, qualificar, e depois vamos entrar com calçamento das principais. No caso de Lucena, que antes não tinha um hotel, já tem um, nós estamos com saneamento de 100% da cidade e com água para a praia de Fagundes e Costinha, que não tinha. A água está próxima, ou seja, que não tinha, já está em execução esses 2. Em Barra de Camaratuba, lá no litoral norte, a rodovia, para poder incentivar o turismo nessa etapa e fazer com que ele caminhe para o norte da Paraíba. E em Cabedelo, nós vamos colocar mais 40 milhões de reais para meio que fazer todo o saneamento básico do restante da costa, da orla. Mares, Camboinha, tudo aquilo para poder torná-la sem dúvida. E eu quero, se eu tiver efetivamente mais uma chance, eu quero colocar como prioridade o Jacaré, fazer uma grande urbanização, uma urbanização que efetivamente possa marcar de vez assim, a Jacaré para os ambientais necessários, né? E ter os cuidados ambientais necessários, o que é fundamental. Então, eu não posso dizer que eu tenho problemas com gestores. Né? A prefeita Tatiana e o prefeito Leto Viana têm demonstrado vontade de poder avançar com isso. Eu, ao mesmo tempo, eu agradeço o fato de não ter assim, empecilhos, como às vezes a gente nota por aí, mas não estou tendo, muito pelo contrário, estou tendo incentivo e o Estado está investindo muito. Graças a Deus o Estado está tendo capacidade de investir. Se nós temos problemas em muitas outras áreas de recursos, porque todos os estados brasileiros estão tendo, aqui eu consegui abrir as portas para o desenvolvimento, para o investimento. A Paraíba nunca investiu tanto. Nós vamos investir em 2013 1 bilhão. Nós vamos ter pago 1 bilhão de reais. Isso é muita coisa. Isso em relação a 2010, é um crescimento de 61%. Aliás, de 75%. É algo muito forte. Exatamente. Né? Essa é uma caminhada muito auspiciosa essa que o Estado está fazendo.
E repito, essa mudança de perfil, ela está acontecendo, muitas e muitas vezes as pessoas não sabem, mas está acontecendo. Eu encontro as pessoas, mas cadê o trevo de Mangabeira? Encontro na internet, né? Cadê o trevo de Mangabeira que ninguém vê? Está sendo feito, é porque está lá por trás, fazendo os acessos. Você não pode começar a cavar a rua sem ter por onde os carros irem, porque senão, enfim, vai ser o caos lá dentro. Nós estamos fazendo 6 quilômetros de acesso, para que depois a gente comece a cavar a rua principal e fazer a passagem daquele trevo de Mangabeira. E assim sucessivamente. O que vai desafogar bastante esse trânsito. Fundamental. O Shopping Mangabeira está lá em abril, está pronto. Tu imagina, 10 mil pessoas se dirigindo diariamente, 4 mil funcionários. Logo adiante a Escola Técnica Estadual. O centro de convenções, você imagina como seria se Mangabeira, se a região sul de João Pessoa continuasse com aquela rotatória. E o centro de convenções já deu sinais de que nos grandes eventos ele tem problemas de trânsito. Problemas, né? Isso já vai ajudar muito. Tem problemas, sem dúvida, sem dúvida. É uma via expressa, né? Na verdade, é um grande trevo, um belo trevo, que vai fazer com que aquela área possa melhorar muito o fluxo de trânsito. Governador, vamos pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já, porque o assunto, vocês já viram, está de muito interesse. A educação é um sistema e nós estamos buscando fazer com que isso ocorra de uma forma cada vez mais racional, né, e mais compromissada. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo a honra de entrevistar o governador Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, um fenômeno político inédito, né, na nossa região. Governador, é conhecida da comunidade paraibana a sua ligação com a cultura, com a música, já se viu a sua presença mesmo antes, né, da época do parlamentar, de prefeito, frequentando os concertos. E já foi divulgado os investimentos em educação, porque a gente sabe que sem educação e cultura não há desenvolvimento, né? O governo federal às vezes faz muita propaganda do Bolsa Família, evidentemente importante para um determinado momento, mas não pode ficar nisso, né? Tem que haver educação e cultura. Fale um pouco dos projetos da orquestra, Teatro Novo do Centro de Convenções, esses projetos novos, Mestres da Educação. E o que é que o Estado está preparando aí para a nossa cultura e educação? Mano, só o conhecimento salva e muda a vida das pessoas. Só o conhecimento. A gente pode fazer todo tipo de política, construir não sei quantos hospitais, mas o conhecimento é a base fundamental do progresso humano. Muda tudo a partir daí. Muda tudo. As pessoas passam a querer mais, exigir mais, se qualificar mais. Essa é a vida, é o conhecimento. E o conhecimento não é feito como num passe mágica. Se um hospital está faltando um raio-x, você vai e compra, consertou, pronto, né? Já supriu a carência. Na educação, na cultura, não. É uma semeadura que você faz. Isso vai retornando. Eu sou uma pessoa muito feliz porque nem eu imaginava que com 3 anos a gente já começasse a perceber alguns resultados. A Paraíba foi o primeiro lugar do Nordeste na avaliação internacional feita pela Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OCDE, com sede em Bruxelas. Ela faz em 165 países e no Brasil todos os 27 estados fizeram uma prova para alunos de 15 anos. Leitura, ciências e matemática. A Paraíba ficou em primeiro lugar do Nordeste. E em 9º lugar... Foi agora? Agora, uns 15 dias atrás, foi divulgado.
Em nono lugar, é porque a nossa mídia pouco divulga essas coisas, né? E em nono lugar no Brasil. Puxa. É uma coisa bacana, é algo importante, né? O mestre da educação e a escola de valor, nós premiamos hoje nesse ano, 16 mil pessoas da educação com 14º e mais um 15º para 2.800. Ou seja, agora, qual é a resposta disso? Nós queremos melhoria na educação. Se avançar, recebe. Se não avançar, não vai receber. Porque no ano passado eu recebi. Paciência, não se esforçou esse ano, não recebe. Eu vi vários depoimentos. A contrapartida é o compromisso. É o compromisso. A contrapartida é diminuir a evasão escolar, é produzir envolvimento dos estudantes. Essa é a grande tem escola nossa com a Presidente Médici, que uma turma de física conseguiu até publicar artigo na revista da USP. Experiência na revista da USP. Uma turma do Presidente Médici. E por aí vai, o campeão brasileiro da Olimpíada de Matemática tem uma escola de Patos, estadual. Escola, sabe, decadente, coitada, a estrutura física. Está lá o menino. Que né? Então, eu peguei logo 150 laboratórios de robótica, coloquei na escola estadual. Laboratório de robótica, se você for numa escola privada aqui, você não tem isso não. E se tiver, você paga por fora. Na escola pública. Para o nosso telespectador, talvez seja leigo, o que é robótica? Robótica, na verdade, é a ciência que lida com a instalação e com o robô, na essência. Nós estamos trazendo no próximo ano com a máquina. Né? Nós estamos trazendo no próximo ano a RoboCup, que é a Copa Mundial, o Campeonato Mundial de Robótica. Vão vir aqui, esse ano foi na Holanda. Quem abriu foi a rainha da Holanda. Você tem ideia Como é difundido, né? Não, é algo como 4.000 adolescentes que vêm aqui com famílias, é top de linha, amigo. Nós disputamos com São Paulo. Você tem ideia, foi a primeira vez que vem ao Brasil. Eu recebi aqui o presidente da federação, que é um italiano, ele veio aqui e foi conversar com a polícia. Porque tudo eles olharam, desde o centro de convenções, que eu assumi o compromisso de estar pronto, tudo. Inclusive o teatro para 3.200 lugares. Então, robótica, eu comprei 600 ônibus, o Estado, sob a nossa gestão. E não foi para o Estado, foi para os municípios. Porque eu sei que o aluno do município vai vir para o Estado daqui a pouco no ensino médio. Então, nós não temos essa visão estreita de dizer, eu vou cuidar aqui do meu, quem quiser que fique para lá. A educação é um sistema. E nós estamos buscando fazer com que isso ocorra de uma forma cada vez mais racional, né, e mais compromissada. E no meio disso tudo, está algo que eu considero talvez a joia da coroa, se nós tivéssemos uma coroa aqui, que é a inclusão social através da música e das artes. Maravilha. Sabe? Isso eu acho que eu me emociono. Eu quando vejo uma orquestra do Prima, nós estamos com 10 polos, 11 no estado, 11 polos. Cada polo desse com 250 crianças. Crianças que não sabiam nem o que era um violino, hoje já estão tocando. Não sabia nem o que era um violino. Crianças que eram facilmente atraídas para o crack. Ou seja, hoje você pode colocar um caminhão de crack, pode colocar um carro de doce, ela não deixa de ir para o ensaio do Prima. É impressionante. Né? Eu tenho contato com muitas delas ali no Renascer, na Vila Feliz, aqui em Cabedelo, não deixa, elas contam as horas para poder chegar para ir para o Prima. A Venezuela tem um trabalho muito bacana. A Venezuela tem uma rede, é a maior rede do mundo. Lá é uma fundação, né, que recebe incentivos oficiais. Aqui nós não tínhamos uma fundação. E eu nem ia esperar, amigo. Meu tempo é agora. Graças a Deus, meu tempo é agora. Eu tenho essa compreensão. E criamos isso, estamos espalhando pelo Estado. Já temos mais de 2.500 crianças envolvidas com isso, particularmente das comunidades mais carentes. E compramos só de instrumentos musicais, de boa qualidade, é bom que se diga, mais de 5 milhões de reais. Mais de 5 milhões de reais. Fora pessoal, fora... Né? E aí, dentro deles, a gente vai tirando os monitores. Né? Aí você vai fazendo a roda rodar com eles. Ele chega, não sabe nada de um violino, começa lá a tocar um violino, daqui a pouco, daqui a um ano, já vai estar como monitor daquela orquestra e depois como maestro e assim sucessivamente. Né? Me emociona muito. Eu acho que o Prima é o exemplo claro do quanto cada um de nós podemos contribuir
para fazer com que a vida das pessoas se torne mais inclusiva e se torne muito mais bela. Na verdade é isso, bela com a música. Brilhante, né? O projeto. E te digo mais, me desculpe, te digo mais. E por que uma orquestra? Porque, na verdade, nós estamos querendo ensinar algo mais do que a música. Porque se fosse só a música, você podia pegar uma criança e dizer, tá, tinha um violão, vamos aprender violão. Vamos aprender aqui saxofone sozinho. Não, vamos fazer uma orquestra, porque a orquestra um depende do outro. É um ensinamento, exatamente. É um ensinamento. Ou seja, se eu vou mal, eu prejudico todo mundo. A harmonia, que é a lógica da vida. Já que o governador falou no Prima, na música, e a nossa orquestra? Com o espaço cultural sendo aí totalmente reconstruído, um teatro maravilhoso com 3.000 lugares, 3.200 lugares. Com fosso de orquestra. Com fosso de orquestra, preparado até para uma ópera. Então, chega a me arrepiei, viu? É verdade, preparado até para uma ópera. O que a orquestra vai ter de bom aí no futuro? Nós estamos passando por um processo de reformulação da orquestra. A orquestra tem um concurso, vou chamá-los, Vai ter um lugar de ensaio próprio, né? Vai ter um lugar, nós temos o Cine Banguê, está sendo adaptado. Adaptado não, está sendo transformado na sala da nossa orquestra. O espaço cultural está passando por uma reforma de mais de 40 milhões. É um investimento muito forte. E por uma coisa muito simples. Aqui, né? Muito simples. É um grande equipamento. Aquilo ali só é menor do que o Georges Pompidou. Mas é maior do que o centro de São Paulo. É maior do que aquele centro. Ou seja, é algo que nós temos e era como se não tinha um monte de fio e aquilo podia dar um fio de energia, podia dar um pipoco de uma hora para outra e eu quando olhei aquilo eu me assombrei. Eu digo, eu vou ter que resgatar algo que é essencial para todos nós, que é o templo da nossa cultura. Né? E é mesmo. E nós estamos fazendo desde o piso até o teto. Colocando um novo teto, policarbamato, colocando um novo piso, colocando salas de dança, muitas salas de dança, reformulando o anfiteatro. Para você ter ideia, nosso anfiteatro, aquele anfiteatro lá de fora, você tinha aquelas palhetas de harmonizar o som, acústicas, né? Aí chegou alguém e disse, tá tudo troncho, deixa eu alinhou tudo, acabou com a engenharia de som. Acabou, porque achou que se ficasse um ao lado do outro era mais bonitinho. Esteticamente, mas sonoramente não funcionava, né? Isso não é culpa de governante, claro, mas isso é alguém que foi lá e que não tinha a devida compreensão das coisas e fez algum funcionário, alguma pessoa, né? E nós vamos ampliar o palco, inclusive do Paulo Pontes, vamos ampliar um palco para fazer também cenários maiores. E lá no espaço, lá no Centro de Convenções, vamos ter 3.240 lugares no maior teatro aqui do estado. O governador, e o Centro de Convenções para estar funcionando pleno, com teatro, com todo, integralmente, vai ser quando? Eu penso que final de abril nós devemos ter o teatro funcionando. O restante já está funcionando, né? O restante já está a pleno vapor, com muitos eventos marcados. O teatro, final de abril. Algumas cidades experimentaram um desenvolvimento cultural, turístico e econômico antes de um centro de convenções e depois de um centro de convenções. Completamente. Tem muitos congressos, muitos eventos. Um congresso de cardiologia hoje reúne 5.000 médicos. Então não tinha condições de vir para cá. Muito. Nós vamos ter o Congresso Internacional de Fisioterapia. Já agora em 2014? Já em 2014. Nós já temos pauta para 2016, para você ter ideia. E eu preciso correr com a coisa que é a gestão do centro. Eu tenho que ter a gestão do centro, porque, evidentemente, eu não posso ficar dependendo de uma licitação para comprar detergente para o centro de convenções. Isso não existe, né? Aí não, tem que ter uma autonomia. Tem que ter autonomia, tem que ter uma gestão profissionalizada, não pode ser uma gestão, assim, o Estado... Eu acho que o Estado tem que se comprometer com a infraestrutura, encher o nosso, como nós, de estradas, de adutoras, de equipamentos, né? Mas... efetivamente a gestão de uma parte deles tem que ser realmente de iniciativa privada. Rodoviária, centro de convenções, essas coisas não podem ficar com o Estado porque o Estado tem mais coisas a fazer. Exatamente. Governador, o Cá Entre Nós só tem a agradecer a entrevista bastante elucidativa, otimista, como a Paraíba e os paraibanos merecem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Germano, por tudo e
pela oportunidade de estar aqui conversando sobre tanta coisa positiva. Né? Às vezes a gente perde muito tempo com coisa pequena e negativa que não põe para frente. É coisa positiva, é andar para frente, é superar dificuldades e é perceber que o nosso Estado tem um destino diferente. Eu estou convencido disso e estou convencido porque eu sei o que está acontecendo. E ao mesmo tempo aproveitar e desejar um 2014 muito bom para você, para toda a tua família, Dr. Carlos Romero, e para os telespectadores todos, que a gente possa ter um ano cada vez mais venturoso. Obrigado, Ricardo, e parabéns. Muito obrigado. Agora teremos o nosso especial de Natal, que o Cá Entre Nós preparou para o nosso telespectador. Até a próxima semana, espero que vocês tenham gostado. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro Velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. 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 Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.